Graça e paz, amados e amadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta paz gloriosa que vem do Senhor, ela continue adentrando ao teu coração, para que te dirija e te governe em todos os tempos. Mais uma vez, amados, nós estamos trazendo da parte de Deus uma mensagem para os nossos corações, pois sabemos que do Senhor vêm todas as coisas, a paz, a alegria, o gozo do Espírito, a transformação, a regeneração do ser humano, tudo vem de Cristo. Por isso, amados e amadas em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estaremos lendo um texto aqui na Palavra de Deus, a qual está em 2 Coríntios capítulo 3, vou ler a partir do versículo 7. Com letras sob pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que este brilho estivesse desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. Se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o esplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porquanto somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amados e amadas, nós estamos diante de um texto bastante rico para revelar para cada filho de Deus a graça que vem do Senhor, a ação do Espírito que transforma, remodela novamente o interior dos filhos de Deus. Esse texto nos mostra, queridos, Moisés, no tempo da lei, por isso o ministério que trouxe a condenação, porque a lei, na verdade, a lei nunca pôde ou não foi estabelecida por Deus para trazer salvação. A lei veio com um outro objetivo e propósito da parte de Deus, para revelar o pecado, para que o pecado fosse exposto. A lei tinha essa finalidade. A lei não ajudava
não tinha poder para transformar o ser humano para que ele pudesse vencer o pecado. Por isso, ao transgredir a lei, o ser humano era condenado à morte. Por isso, o ministério que trouxe a morte. Mas nós queremos falar do ministério que trouxe a vida, que trouxe alegria, que trouxe paz, que trouxe a soberana graça de Deus para os corações de todos os filhos amados do Senhor. Moisés, quando subia ao monte para estar com Deus, a glória do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, naquele período de comunhão com Deus, de aproximação com o Pai, a glória de Deus vinha sobre Moisés. E o rosto de Moisés começava então a refletir a glória de Deus, agora inserida nele. Mas quando Moisés estava com o povo, esse brilho ia desvanecendo. E por isso que o apóstolo Paulo está falando dessa forma. Na medida em que esse brilho ia diminuindo ou desvanecendo, perdendo resplendor, agora Moisés coloca um véu. O véu tinha duas funções. Primeiro, o povo de Israel não podia ver a glória, o brilho da face de Moisés, porque ficavam assustados, porque não era comum a eles. Depois ele trazia outra proteção. O povo também não via aquela glória se dissipando. Por isso, o ministério do Espírito agora é muito mais glorioso, porque permanece. Por isso, aonde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como está escrito, porque todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, na sua imagem somos transformados de glória em glória pelo Senhor, que é o Espírito, ou pelo Espírito do Senhor, em algumas versões. Transformado. E com relação a ser transformado, a necessidade da transformação do ser humano, aleluia. Eu quero, amados, olhar aqui em Gênesis capítulo 3, ele nos fala da tentação no jardim do Éden, da desobediência do ser humano, e por quanto aonde entrou a morte por meio do pecado. Lemos segundo a graça de Deus. A serpente era mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim,
mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis, para que não morras. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram cintas para cobrir-se. Só até aqui. Tentação como forma de introduzir a morte, sem que se percebesse o ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor, criado para louvor e glória do Senhor, pois tinham comunhão com Deus. Ali no Jardim do Éden, Deus vinha para conversar com Adão e com Eva, para ter comunhão com esses seres. E a imagem de Deus, a glória de Deus, estava também refletida em Adão. Mas quando a serpente conseguiu seduzir Eva, a serpente, o diabo, Satanás, é um enganador, especialista em engano. E começou um diálogo com Eva. E esse diálogo levou a atenção de Eva para aquilo que Deus disse para não fazer. Foi ela seduzida e enganada, especificamente enganada, para tomar do fruto e comer dele. Nesse diálogo, diz a serpente, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar. Observem isso. São detalhes interessantes. Porque a serpente conseguiu tirar a atenção da mulher. Da onde e daquilo que Deus tinha dito para eles. E agora coloca essa atenção exatamente no fruto que não era para ser tocado, ou não era para ser comido. Eu poderia dizer que o nome desse fruto, ou pelo menos sua ação, significa desobediência. Ao tocar nesse fruto, ao comer desse fruto, o ser humano desacredita no que Deus disse. Naquilo que o Pai Celestial, que criou todas as coisas, que formou o homem para louvor da sua glória, e conforme sua imagem e semelhança,
vai perdendo a credibilidade para o homem. A serpente então consegue desviar a atenção para o fruto. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Deus, queridos, com o seu imenso amor, com sua graça gloriosa, nunca abriu mão da sua criação, obra-prima, criada pelo Senhor e o nosso Santo Redentor. Buscou sempre ter comunhão, relacionamento com este ser, que sou eu, que é você, ser humano, criado para a glória de Deus. Ele busca esse nível de relacionamento. E por causa dessa transgressão, o ser humano herdou a morte. O pecado gerou no ser humano, além de introduzir a morte, gerou algumas consequências no ser humano, que ele carrega essas consequências, digo até hoje, e até no final dos tempos ele carregará essas terríveis consequências. Uma delas é: o homem não mais tem uma condição exata de assumir suas próprias responsabilidades perante Deus. O caráter deformado do ser humano não permite agora que ele assuma suas responsabilidades perante Deus, perante a palavra de Deus. Agora, este ser, agora caído, quando Deus vem conversar novamente para ajustar conta com o homem, ele jamais não assume a responsabilidade, mas busca achar alguém que divide com ele essa responsabilidade. E diz: a mulher que o Senhor me deu, a mulher que tu me deu, pegou do fruto e eu comi. Mas a responsabilidade é do homem. Querido, a mulher teve que fazer algumas escolhas antes de pegar do fruto e comer. Por isso eu queria falar para nós: cuidado com as escolhas que são feitas. Porque, querendo ou não, nós somos responsáveis por ela. Enganado ou não, as escolhas que fazemos, nós somos responsáveis por essas escolhas. Eva escolheu pegar do fruto e comer. Adão escolheu aceitar a sugestão da sua esposa e comer do fruto que não era para comer. Escolhas que todos nós fazemos. Alguns de nós muitas vezes fazemos péssimas escolhas, mas escolhemos. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que viva.
Deus sempre tem o melhor para mim e para você. De novo repito, cuidado com escolhas. Quando temos que decidir, quando temos que escolher, devemos sempre escolher o que Deus propôs para nós. Mas a cegueira espiritual, a incredulidade do ser humano, leva ele a escolher tudo aquilo que desagrada a Deus. E depois vem sobre ele grandes consequências por causa da escolha que foi feita. Amados e amadas em Cristo, cuidado com as escolhas, cuidado com as decisões, porque enganado ou não, a responsabilidade da escolha é minha. Quero falar algo para você e para mim. Deus perdoa meus pecados. Deus perdoa teus pecados. Mas a consequência deles sou eu, é você que carrega. É você que tem que lidar, você que tem que viver com coisas difíceis. A consequência do meu erro é minha. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nós recebemos o perdão de Deus. Mas a consequência, essa, permanece comigo e eu tenho que lidar com elas. Por isso, queridos, quando necessidade de fazer escolhas, muito tem escolhido coisas horrendas. Uns têm escolhido drogas. É uma escolha. É uma escolha. Ainda que enganado, sim. Mas uma vida na transgressão das leis, dos princípios, traz coisas horrendas sobre o transgressor. Muito tem escolhido muitas coisas e tem gerado grande dificuldade para que eles possam lidar com ela. E depois tentam fugir dela, mas não tem como, foi a escolha. Por isso a dificuldade de assumir responsabilidade. E eu louvo a Deus, porque como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, eu louvo a Deus por Jesus Cristo, que nos trouxe a vitória, que nos trouxe a graça de sermos transformados. Por que precisamos ser transformados, queridos? Como disse antes, a lei não dava poder para vencer o pecado. Por isso, o pecado foi introduzido na humanidade e a humanidade inteira tem feito péssimas escolhas diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o pecado é um senhor e é forte. A quem eu obedecer, dele eu me torno escravo. O escravo não tem direito, amado. O escravo, ele faz o que o seu senhor, que é o pecado, manda ele fazer. Por isso te dou um conselho, a mim e a você. Ofereça a Deus os membros do teu corpo
Alabassuri canta lamanai, como oferta ao Senhor, porque isso produzirão frutos gloriosos. E aqui a gente vai ver de novo todos nós com o rosto descoberto. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. A necessidade, amados e amadas, de sermos transformados. Porque o ministério que trouxe a vida, o ministério que trouxe a alegria, a paz do Espírito, é o ministério que muda nosso caráter. É o ministério que te leva a reconhecer o Criador dos céus e da terra como o único Senhor e soberano Rei dos exércitos. Por isso nós precisamos ser transformados. Metamorfose, mudança de caráter. Como a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E você hoje, amado e amada em Cristo, que está em Cristo, que nasceu de novo, nasceu do Espírito, da graça de Deus. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andes ansiosos por motivo algum. Em tudo, porém, fazei conhecido diante de Deus, através das vossas orações, súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que transcende o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Transformado, nasceu do Espírito. Amado e amada irmã, você que nasceu do Espírito, você que anda na graça do Senhor, continue perseverante no meio de um mundo tenebroso e em trevas. No meio de aflições e muitas vezes angústia, sim, guardando os mandamentos e as promessas de Deus, andando em santificação, em novidade de vida perante o Senhor da glória, aleluia. Porque foi com este propósito, cantarebe anabasuricanda labás, que Ele nos regenerou para ter comunhão conosco. Por isso Ele nos transforma. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos por meio de material espelhado a glória do Senhor. Na sua imagem, somos transformados de glória em glória pelo Senhor que é o Espírito. Amados e amadas em Cristo. Essa transformação gloriosa que muda o meu caráter e o teu caráter. Que te leva agora a ser essa nova criatura. Só que agora filho de Deus. Filho do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Lembre do escravo, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho permanece em casa.
E quando sai, retorna para casa. Aleluia. Porque é filho. E o filho vive eternamente com o pai. Lembre-se, você foi regenerado. Você foi regenerada pelo poder da palavra de Deus que habita em seu ser. Transformado nessa nova criatura. E que esta alegria gloriosa permaneça te conduzindo. Alegria, querido, que eu digo, é a alegria de viver uma vida por fé, na graça de Deus, na palavra de Deus, porque isso traz conforto em meio às tribulações, em meio às adversidades. Esta alegria do Senhor vem e te sustenta no meio de obstáculo que você precisa viver. Por isso, queridos, rejeitamos depressão. Não. O Espírito não tem isso para nós. O Espírito que Deus nos deu não tem isso para nós. Alaba, somanai. Ao contrário, ele tem vida, alegria e paz. Esse Espírito nos leva a vencer obstáculos, andar sobre as águas, atravessar por meio de um mar, quando Deus abre, é claro. Esse Espírito que te conduz sempre em novidade de vida é o que te transforma, é o que me transforma em cada dia. As tribulações, elas são comuns ao ser humano. As tribulações, ela tem um objetivo, a gente sabe disso. E esse objetivo é aperfeiçoar a nossa fé como ouro. Então, queridos, amados e amadas em Cristo, permaneça nessa caminhada firme, na graça de Deus, constante em oração, vigiando para não tropeçar em pedras, digo, em obstáculos que o inimigo coloca. Há um dito popular, querido, que o adversário, nosso inimigo, ele pode até colocar uma casca de banana na tua frente para você pisar e escorregar e cair. Mas ele não pode te obrigar a pisar nela. Se você estiver atento, você vai ultrapassar por ela e não vai escorregar e não vai cair. Espero que esteja entendendo. Em nome de Jesus. E você, querido, que porventura está ouvindo essa palavra, que sabe que ainda não nasceu do Espírito, aleluia. Olhe para o que ouve. Dê atenção à palavra que vem do Senhor. E entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Agindo dessa forma, você não precisará fugir. Você será transformado. Você assumirá a responsabilidade pelos teus atos. Porque Deus te capacita para isso. Mas entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo ele fará. Por quê? Porque ele te ama. Deus não deseja a tua ruína. Ele não deseja, labassomanai de tantos nébias, a tua ruína, o teu fracasso, a tua derrota. Não! Deus te estabeleceu para vencer. Deus te regenerou, te criou novamente em Cristo, para ser mais que vencedor. Triunfar sobre as obras das trevas, aleluia.
e não ser vencido por elas. Mas permita que essa graça gloriosa em Cristo te revista do dom do alto, do dom celestial, da transformação, como lemos aqui, que todos nós, com a face descoberta, refletindo como por meio de um material espelhado, somos transformados de glória em glória pelo Senhor, que é o Espírito. Meu desejo e a alegria que tem na minha alma, querido, é ter chegado um tempo na minha vida em que essa transformação entrou no meu ser. Não sou mais escravo. Hoje sou livre. Livre para adorar a Deus. Antigamente, quando o pecado me dizia faz isso, eu ia fazer. Hoje não. Por isso a graça sobrepõe a lei. Por isso a graça de Deus sobrepõe a lei. Onde abundou o pecado, amado, superabundou a graça. Mas toma uma decisão. Entregue teus caminhos ao Senhor enquanto há tempo. Aleluia. Há decisões que tomamos, há escolhas que fazemos. E a melhor escolha que qualquer ser humano pode fazer é escolher ser guiado pelo Espírito de Cristo. Ser conduzido pela graça de Deus. A maior escolha que o ser humano pode fazer é se entregar a Jesus, a quem o comprou pagando por ele um grande preço. Isso também é escolha. E sou eu que faço essa escolha. E o meu desejo e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, aleluia, você que está ouvindo essa palavra, que ainda não nasceu do Espírito, meu desejo e oração é que a graça gloriosa comece a transformar teu ser e te levar a conhecer, aleluia, o grande, soberano Redentor, e também ser transformado agora na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Senhor meu Deus e Pai celestial, Tu és santo, justo e todo-poderoso. Deus, eu sei, creio dessa forma, que só o Senhor pode olhar para dentro do ser humano, aleluia, e vir trazer regeneração, vir com Tua graça, com Teu perdão, com Teu amor supremo. E a minha oração nesta hora, Deus, aonde chegar esta palavra bendita, os ouvidos que ouvirem esta palavra, aleluia, essa palavra possa ser guiada por Ti, Deus. Porque a Tua palavra, meu Pai, é como espada de dois gumes, que penetra até a ponto de dividir alma, espírito, medula junta, Senhor. E essa palavra pode penetrar na alma de quem está ouvindo, Senhor, e gerar, Deus querido e santo da glória todo-poderoso, primeiro paz e comunhão contigo, ó santo Deus todo-poderoso. Por isso eu oro assim, Pai justo, e te rendo graça, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.